Olá, boa noite a todos. Aliás, a todas, né? Boa Estamos com, noite. estamos com o grupo todo feminino. É sempre assim, as mulheres estão sempre buscando aprofundar-se, né, no processo de autoconhecimento, compreender os relacionamentos e faz parte. Esse processo com os homens ainda está bem lento, mas chegaremos Muito. lá, porque esse é o desenvolvimento que a gente precisa enquanto humanidade, né? A gente está abrindo os caminhos para isso, e muitos homens já estão chegando nesse lugar. Então, esse é o nosso 12º encontro, né, do projeto Espiritualidade e as Terapias Holísticas. O último que nós tivemos foi sobre bioenergética, uma experiência assim, muito linda. E hoje o tema que a gente vai estar trabalhando vai ser relação de casal, né? A arte de crescer juntos e a sabedoria do separar-se, né? De saber separar-se. E aí foi muito interessante assim essa reflexão, porque quando a gente estava pensando no tema, eu vou compartilhar aqui a tela, quando a gente estava pensando nessa temática, né? Eu fiquei refletindo cá um pouco sobre esse título, né? E principalmente quando fui começar a pensar, deixa isso, é um P, peraí, que agora eu aprendi o caminho, viu, gente? De como compartilhar a tela cheia. Bom, agora aparece tela cheia aí para todo mundo, não parece? Sim, Parece. Sim. Isso. Então, quando a gente começou a pensar, né, nesse título, foi muito interessante porque terminamos, eu pensei assim, ai meu Deus, de repente pode ter algum questionamento sobre, a gente vai falar de relação de casal e de repente a gente já vai estar falando em separação, né? E foi muito legal porque essa reflexão veio. Mas, por outro lado, eu estava vendo o livro de Juan Garriga, que eu adoro, esse livro aqui, Bailando Juntos, exatamente fala sobre a relação de casal. É um livro que eu espelho muito para a minha própria vida, para a orientação das pessoas com quem eu trabalho. E bati de cara com essa frase, né? Entrar em um relacionamento significa também candidatar-se à dor de um possível final, né? Então é isso, amor e dor, né? Eles caminham juntos, né? Relacionamento e possibilidade de separação também caminham juntos. E aí nós colocamos lá assim quais os caminhos, né, que um casal geralmente trilha. Claro que cada um segue seu próprio percurso, às vezes inverte algumas desses percursos aí, mas de um modo geral segue esse caminho, né? A expectativa de encontrar um grande amor. Quem não sonha com isso, independente da idade, né? A gente desde que entra na pré-adolescência, a gente já começa. Aliás, eu acho que desde criança, de alguma forma, a gente já começa a construir isso no nosso imaginário com as histórias de princesas, né? O encontro e a fase do se sentir nas nuvens, totalmente pleno, né? A inclusão dos sistemas familiares, as diferenças, os desafios e a arte do crescer juntos. E, por fim, a impossibilidade de continuar juntos e a sabedoria do separar-se. Então, a gente vai passear um pouquinho sobre esses caminhos aí, começando, né, essa expectativa de encontrar um grande amor. Então, essa percepção que a gente tem de idealizada
né, de uma relação, esse amor platônico, né? O Platão ele fala disso no livro dele, O Banquete. Ele trata dessa questão desse amor idealizado, esse amor impossível de ser concluído, de ser vivido, né, em sua forma plena e ideal. Então, assim, a gente cresce desde pequenininha sendo invadido, né, pelos contos de fadas, pelas princesas que ficam à espera e na expectativa de encontrar o seu príncipe encantado, né? Daí vem um outro mito que é a questão da alma gêmea, né? Então eu vou encontrar a minha alma gêmea, eu vou encontrar aquela pessoa que eu busco, que eu procuro para me complementar, né? Então vira também uma idealização, porque quando a gente pensa na alma gêmea, geralmente a gente idealiza essa imagem desse parceiro ou dessa parceira, né? E está também nesse patamar do platônico, né? Do ideal. E daí a gente ainda cresce acreditando que eu vou encontrar a minha outra metade. Eu vou encontrar aquele que me complementa, né? Que vai me complementar. Eu vou encontrar aquele que vai resolver todas as minhas pendências de relacionamento e de dores internas. E aí eu me coloco nas relações não como adulta, não como inteira, mas como uma criança que está ali, né, buscando algo que lhe faltou, né, buscando o que lhe faltou, buscando nessa metade aquilo que lhe faltou. E diante de todos esses mitos, né, a gente, de amor ideal, de idealização do relacionamento de casal, a gente entra em um amor que evita o contato com o real, né? Evita o contato com a realidade. Ou quando a gente entra nessa realidade, a gente não dá conta de seguir adiante, né? Porque a gente se frustra com tudo aquilo que a gente idealizou dessa outra metade que achamos que nos complementaria. E aí a gente vai para a segunda fase. Ok, a gente encontra, né, esse amor. E quando a gente encontra esse amor, né, esse amor que a gente fica olhando, esse olhar perdido no horizonte que a gente encontrou, nossa, finalmente encontrei. Finalmente encontrei o meu Salvador. Finalmente encontrei aquele que vai me tirar, né, desse sono profundo, dessa dor da solidão, né, dessa dor da infância que não recebeu o suficiente. E daí tendemos, nessa fase, a revelar o melhor de nós, né? Nessa fase inicial. Tendemos a enxergar também o melhor do outro. E aí a gente fica nas nuvens, né? Nessa fase. Tendemos a expressar a nossa sexualidade de uma forma intensa nessa fase. É o novo, né? É aquilo que de repente nos leva para as nuvens, né? É o novo para a gente, é o inusitado. Então essa fase é uma fase que, né? Para alguns dura menos ou mais, mas enfim faz parte, né? Dos processos, dos encontros e da relação de casal. É uma fase extremamente gostosa de se viver, mas não é real. Ela não é real. Então a gente começa a entrar na realidade quando a gente começa a sair do eu e você, né, da relação nós dois, eu e você, com toda essa intensidade, com todas essas descobertas de quem sou eu, quem é você,
de todas as coisas boas que eu revelo sobre mim e que eu, de repente, capto de você, e nesse momento a gente está fechado para enxergar os pequenos sinais que às vezes já se começa a dar, né? E a gente entra numa fase extremamente importante, que é a inclusão dos sistemas familiares. Então, já não é mais aquela relação eu e você, já não é mais algo que eu resolvo um a um. É trazer toda uma história, né, que está por trás do meu sistema e do sistema do outro, né, trazer padrões desse sistema, trazer histórias desse sistema que chegam a nós através dos nossos pais e que os nossos pais carregam dos seus antepassados e que muitas vezes a gente entra na ilusão que tudo vai depender só de nós. Sim, muita coisa depende só de nós, principalmente quando nos abrimos para nos autoconhecer e para olhar para esse sistema com sabedoria. E daí a ilusão que a gente tinha de que caminhamos, né, só com aquelas pessoas do sistema que a gente acredita que, né, que vai fazer bem para a gente, doce ilusão, porque a gente carrega todo esse sistema junto com a gente, com todos os seus padrões e todas as suas diferenças, né? E a gente carrega ainda tudo que a gente experimentou nesse sistema, né? A criança de cada um começa a cobrar do outro o que ela sentiu que lhe faltou com seus pais. E isso é num nível tão inconsciente que a gente não se dá conta. O casal que o homem chama a mulher de mãe, hein, mãe, né, a mulher chama de pai, hein, pai, né? E no gesto tão simples, tão natural, esconde essa busca pelo pai, muitas vezes pela mãe, na relação de casal. E aí as cobranças, de fato, surgem a partir da dor dessa criança, sem a gente absolutamente não se dar conta disso, né? Então, como uma pergunta que fica aqui para a gente depois, né, discutir, integrar, como reconhecer e integrar esses padrões para que a gente possa seguir adiante em uma relação saudável, né? Como que a gente pode olhar, sabe? Olhar para as dores desse sistema, olhar para essas mulheres que sofreram em relações fruto do patriarcado, né? Relações de dominação, relações onde as mulheres perderam muito, né? E que, infelizmente, aliás, infelizmente não, eu enxergo como um processo, na verdade, né? A gente está vivendo uma fase onde a gente está indo para a polaridade. Fomos dominadas a vida toda, agora as mulheres jovens expressam a dor das mulheres do sistema e se colocam nesse lugar de poder. E começam a se colocar nesse lugar de poder, muitas vezes subestimando a figura do masculino, né? Quando na verdade, a gente precisa caminhar para um outro lugar, que é o caminho do compartilhamento, não é uma disputa de poder, né? Não é uma disputa de poder, é um lugar de compartilhar, de compartilhar bens materiais, de compartilhar, sabe, alegrias e dores, de compartilhar a vida, né? Isso é o lugar do equilíbrio, né? E não essa luta por poder que a gente vivencia hoje entre os casais mais jovens, né? Isso é meu, isso é seu, tudo é separado, nada é compartilhado. Então, esse é um dos primeiros desafios, né? Como que a gente pode estar olhando para esses padrões para poder experimentar uma relação mais saudável. E a gente vai entrando aos poucos, né? Quando a gente não busca um processo de autoconhecimento,
quando a gente não busca trabalhar de uma forma preventiva para que essa relação dentro de uma realidade seja uma relação possível, saudável, boa, né? A gente vai afundando. E aí o sinal vermelho, ele acende quando a gente começa a observar de forma mais gritante as nossas diferenças. Porque sim, somos diferentes, né? Trazemos as nossas histórias completamente diferentes, a nossa cultura completamente diferente, o que nós vivemos de experiências com o nosso sistema familiar de forma completamente diferente um do outro. Às vezes nos alimentamos de uma forma completamente diferente um do outro, né? Então as diferenças vão ficando cada vez mais evidentes e muitas vezes não olhar para essas diferenças, não acolher, não cuidar dessas diferenças, faz com que a gente entre num lugar que acende assim um farol gigante vermelho, que é entrar nas críticas um do outro ou do sistema, o sistema ao qual o outro pertence. Críticas a familiares, críticas a pais, críticas a irmãos, criticar familiares é muito doloroso, porque a gente às vezes admite falar, nós que somos parentes admitimos falar, mas quando é o outro que fala, isso nos traz dor, lá no fundo nos traz muita dor. Então, as críticas um com o outro a essas diferenças e com o próprio sistema, os julgamentos que a gente faz do comportamento do outro, das atitudes do outro, as intolerâncias que a gente vai aprofundando, as cobranças que a nossa criança, né, começa a fazer, se manifestam com muita frequência e intensidade, né, à medida que essa relação vai caminhando no tempo. Então, quantas vezes a gente sai em grupo de casais, e quantas vezes a gente vê né, um comentando no grupo sobre as falhas do outro, sobre o que nós vemos como defeitos do outro, como atitudes que nós não gostamos. Muitas vezes a gente não senta para conversar, para dialogar com o próprio parceiro, mas na hora que a gente está num grupo, às vezes de amigos, de família, a gente já está aproveitando aquele momento e está ali, sabe, julgando, criticando, né, e cobrando do nosso companheiro, da nossa companheira nesses momentos. E com isso a gente expõe, né? E isso vai se tornando algo cada vez mais normal, né, na relação. Então, quando a gente chega nos momentos de grandes desafios, né, nossos ou do nosso sistema, desafios que envolvem mil possibilidades, né? Quando eles começam a se manifestar de forma mais recorrente, seja na questão da condução de educação de filhos, seja na questão do lidar com a família um do outro, seja na questão de saúde, a própria questão da saúde, né? E seja a possibilidade da gente não saber lidar com esses caminhos de luz e de sombras que é a vida. A vida é luz e sombra, né? Não dá para a gente pensar só em luz. Ninguém é só luz, porque luz, quem é só luz, já está lá no mundo dos iluminados, né? Já está em outra dimensão, não está mais aqui entre nós. Somos humanos, temos luz e temos sombras. E aí a gente pergunta, né? Onde nos perdemos nesse momento? Quando a crise chega num ponto em que ela já, sabe, já causa muito prejuízo na relação de casal, a gente aí chega o momento, aí aflora os medos, aflora os questionamentos sobre questões práticas da vida, aflora muitas vezes o sentimento de apego, e daí a gente faz, onde nós nos perdemos? Né? Essa é uma grande pergunta
que os casais, quando estão vivendo um período de crise, se deparam com esse grande questionamento. E daí, muitas vezes, esses momentos de crise são exatamente os momentos onde os casais têm a oportunidade de expandir a consciência, onde exatamente cada um tem a possibilidade de buscar-se a si mesmo. Se eu não encontrei, né, a minha outra metade no outro, então eu sou esse inteiro. Então eu começo a buscar esse inteiro dentro de mim. E daí eu entro no processo de autoconhecimento e eu consigo entender qual a minha parcela de responsabilidade nesse processo todo. E daí existe sim, talvez, a possibilidade de seguir juntos ou não. Ou, de repente, abrir portas para futuras relações mais saudáveis, né? Uma vez que a gente busca esse processo do autoconhecimento. E aí, quase todos os grandes mestres do olhar sistêmico, da visão sistêmica, do trabalho com constelações familiares, sempre colocam a relação de casal é o espaço, é um dos maiores espaços de evolução do ser humano, de expansão de consciência. Porque é uma relação muito intensa, né? Essa relação que envolve uma relação de casal. A intimidade da sexualidade traz essa intensidade muito grande. A intensidade do viver um relacionamento extremamente íntimo leva a isso. E muitas vezes a gente consegue, nesse espaço, sair desse olhar egoico, né? E, de repente, conseguir olhar para o outro, acolher as suas dores, acolher aquilo que ele traz de dores do seu sistema e, de repente, a possibilidade de expandir a consciência. Mas, na verdade, a gente sabe, quem está nessa caminhada sabe o quanto que dá trabalho evoluir, o quanto que dá trabalho expandir a consciência, o quanto que muitas vezes nós retrocedemos, damos um passo para trás e voltamos à nossa zona de conforto, né? E quando a gente fala zona de conforto, gente, nem sempre zona de conforto é um lugar bom. Uma criança, por exemplo, que cresceu desde pequenininha num ambiente de muito combate, de muita briga, de muita discussão, de muito embate entre os pais, esse se torna o lugar conhecido para ele, a zona de conforto dele ou dela, dessa criança. E muitas vezes é nesse lugar, nessa zona de conforto, que ele encontra, sabe, o lugar dele na relação de casal, dela na relação de casal. Então, dá trabalho olhar para isso e dizer, não, essa zona de conforto não está me fazendo bem. Isso não me faz bem, nem faz bem para minha família, para meu companheiro, para minha companheira. Então, esse trabalho ele exige um esforço enorme para reconhecer as nossas próprias responsabilidades, né? Dentro do que deu certo, do que não deu certo na relação, do que está dando certo, do que não está dando. E muitas vezes a nossa criança entra naquele lugar da vítima, né? Mas quando você e eu falo isso com experiência muito própria, eu me coloquei na minha separação no lugar de vítima, até que no processo de autoconhecimento, no processo de terapia, a psicóloga conseguiu me mostrar, olha isso aqui, né? Foi responsabilidade sua. E aquilo que você me falou aquele dia, foi responsabilidade sua. Isso aqui foi escolha sua. E daí a gente vai vendo, é verdade. As escolhas que eu faço, a forma como eu me coloco em uma relação, e tudo bem, sem culpa, porque cada um vem
de forma inconsciente, trazendo o seu script de vida para esse lugar das relações, né? Então, dá trabalho curar as nossas feridas para estar numa relação de uma forma saudável. Dá trabalho aprender a dialogar, né? Dá trabalho aprender a dialogar. E dialogar não é estar num lugar de estar falando para o outro sobre os seus defeitos, né? Ou o que é negativo nele. É aprender a falar e a escutar, a calar e a acolher o outro, a desenvolver a empatia e, a partir dessa empatia, a compaixão. Né? Quando eu chego nesse lugar do coração e desenvolvo a empatia e a compaixão aqui dentro do coração, em relação a meu parceiro, a minha parceira, a relação dá certo. A relação flui. Flui nesse lugar do real, não do ideal. Né? Flui no lugar do que é a vida para a gente. E aí, um dos grandes desafios, né, e que muitas vezes trazem implicações graves para os relacionamentos de casal, são as desordens das leis sistêmicas, né, que o Bert Helling acessou, né, essas leis para a gente. Então, dentro de uma relação de casal, essas desordens trazem implicações sérias e muitas vezes a gente não se dá conta, a gente desconhece, a gente não se dá conta do quanto que ela traz implicações. Rô, você quer... Rô, não, Eli, você quer trazer um pouco, Eli, sobre essas leis? Posso falar. Uhum. Eu tinha preparado aqui, agora de cabeça, né? Conforme você me foi me falando, você foi falando e eu fui pensando na hierarquia, no pertencimento e no equilíbrio de dar e tomar. O que você vê como assentimento? Um assentimento é o dizer sim à realidade, Ah, como ela é. tá, É o tá, aceitar aquilo que eu não consigo mudar. Por tá. exemplo, o sistema do outro eu não consigo mudar. Uhum. Eu tinha pensado isso no pertencimento, tá? É o lugar de Verdade. aceitar. As Sim. dores que o outro traz, eu preciso olhar com compaixão. Eu posso até Sim. ajudá-lo a acessar ou, de repente, ajudá-lo a chegar num caminho de autoconhecimento. Né? Mas o lugar é de dizer sim. Né? Sem aquela ideia de que então eu tenho que aceitar tudo? Óbvio que não, Uhum. né? Óbvio que não é, que o assentimento não é algo que você diga assim de forma cega, mas é assim, o que ficou no passado? Minha relação com os meus pais, ou deles com os pais deles e tal. Eu não tenho como mudar, fica no passado. Eu posso sim, eu posso olhar, assentir, dizer sim a tudo como foi, pedir permissão para seguir diferente e deixar lá atrás, né? Essa Sim, é a perspectiva de assentimento. perfeito. Eu vejo como o pertencimento, por exemplo, é aquela coisa do quem veio antes, né? Os que vieram antes, a família do cônjuge, a minha família, aquela coisa que você acabou de falar, de aceitar ou falar mal da família. E hoje, para casais que já têm acima de 40, que estão no segundo casamento, ou às vezes até depois no terceiro, eu vejo que para o outro aceitar o pertencimento, que todos pertencem, o pertencimento da ex, porque a ex pertence, os filhos dele pertencem, todos pertencem ao sistema familiar. E essa lei do pertencimento, ela mostra que a gente todos estamos conectados dentro dessa teia,
porque quem veio antes tem ele pré-existiu, e porém ele não deixa de existir, né? Principalmente uma ex-mulher, um ex-marido, os filhos, né? Os pais, todos que vieram antes daquele relacionamento. Então, essa é uma das coisas que muita gente hoje tem dificuldade, que eu percebo, em lidar, né, com essa questão de enteados, madrastas, padrastos, ex-mulher que tem problema com ex, e aí é aquela confusão, aquele problema pesado. As pessoas acabam vendo esses que vieram antes como inimigos e não como parte da família. É uma visão muito distorcida mesmo, né? E aí aí também assim desencadeia muitos desentendimentos, muitos problemas dentro de todas as relações, né? Onde tem isso. Quando o casal consegue respeitar o passado do seu cônjuge e aceitá-lo, é maravilhoso, porque tudo flui, por mais que tenha problemas, mas assim, entender que pertence, né? E que faz parte. Todos fazem parte. A lei da hierarquia, né? Existe hierarquia em todos os relacionamentos, menos no casal, no relacionamento de casal. Por quê? Independente da idade, se um é bem mais velho que o outro, independente de como veio, como chegou, os dois chegaram juntos na relação. Então, não existe um maior do que o outro. E entender isso e não ter essa soberba de falar eu sou mais importante e essa coisa de eu vejo muito entre os casais a competição, né? Os casais hoje em dia eles competem demais. Quem é melhor dentro da empresa, se subiu de cargo, o outro não subiu. Dentro de casa compete quem é melhor com os filhos, e é complicado isso. E aí eles estipulam uma certa hierarquia que não existe, que não existe. Então, relacionamento de casal não existe um maior do que o outro, os dois sempre do mesmo tamanho, para ter igualdade, olhar os dois na mesma direção e de igual para igual, né? Sempre. Oli, E, oi. e complementando isso que você fala aí, que é algo muito comum, né? É quando existe uma relação de poder, seja no plano do material, em relação ao outro, né? Ou seja no plano do intelecto. Quando o Sim, outro galga níveis mais elevados de intelectualidade, de saber, então isso acaba muitas vezes criando essa hierarquia, né? Não, o outro é o provedor, então ele é maior. Eu sou a menor. E isso cria uma desordem sistêmica gigante na relação de casal. exato. E também na questão desse poder do conhecimento, né? E da Exato. intelectualidade, do saber. É, verdade. E a lei do equilíbrio, né? Que eu chamo da lei do dar e tomar, a lei do equilíbrio entre o casal. É importantíssima. Os dois dar e tomar na mesma medida. Porque quem se doa demais dentro da relação, quem dá muito, chega uma hora que não tem mais força, não tem de onde mais tirar, e o outro que recebe demais também, ele se sente pesado, sobrecarregado e acaba até mesmo, isso é causa de várias separações. Às vezes, tendo amor, o que dá demais, ele fica fraco e o que recebe demais, ele não sabe como retribuir e acaba se indo, né? Ele acaba se retirando por conta de, sei lá, não dá conta de retribuir aquilo, se sente pequeno também. Então, é uma das coisas também importantíssima, porque se juntar tudo isso, né, eu acho que resume uma palavra. O que é mais importante dentro de um relacionamento de casal? A conexão do casal. Se não tem essa ordem aqui, perde toda a conexão, né? Então, as pessoas acabam se perdendo. Às vezes, eu vejo casais que aí você mesmo colocou naquele exemplo, né?
Onde nos perdemos? O que aconteceu? Porque às vezes não consegue nem dialogar, não tem conexão nenhuma, não consegue olhar nos olhos, conexão sexual sumiu, acabou há anos. E aí eles ficam se perguntando por quê? Se perderam aqui, se perderam na desordem do amor, né? E aquela coisa de mesmo tendo amor, antes de eu conhecer as constelações, eu não entendia isso. Por que que casais que se amam se separam? Não entrava na minha cabeça. E eu via histórias de que eu sabia que tinha casais que se amavam, mas que não conseguiam ficar juntos. Depois que eu entendi, quando eu conheci as constelações, que eu entendi. Não adianta ter amor se não existe ordem. E o amor em desordem causa tudo isso, né? E aí é onde tem muita dor, porque o amor e dor tá ali, né? Lado a lado. Se você não souber colocar ele na ordem, vira dor, vira frustração, vira sofrimento. E é tão lindo, né? Quando a gente aprende, quando a gente se conhece e consegue lidar, e consegue, né, equilibrar tudo isso. Então é isso, é muito lindo, né? Legal, legal, Li. Li trabalha muito com essa questão associada aos casais. Por isso, Bastante. por isso ela entrou aí nessa parte mesmo, com essa contribuição, porque ela trabalha muito. Sim, sim. E aí, né, a gente quase concluindo esse primeiro momento, aquele terceiro tópico, né, na impossibilidade de seguir juntos, vamos trabalhar a sabedoria no separar-se. E é muito óbvio que, no momento inicial, sim, nenhuma separação é fácil. Por mais que às vezes os dois estejam de comum acordo, envolve muitas perdas, né? Envolve o abrir mão de muitas coisas, muitos valores, né? Não só coisas materiais, mas muitas coisas imateriais também. E então é doloroso. É doloroso para quem pede essa separação, para quem toma a iniciativa. É doloroso para quem se sente rejeitado, né? É doloroso para todo mundo. Não é uma fase fácil. E de um modo geral, quase sempre nesse momento um se sente a vítima. E nesse lugar de vítima, aí sim, nesse lugar de dor, de vitimização, muitas vezes a gente acaba manifestando o pior de nós nessa relação. Muita raiva, muitas palavras ditas, e, gente, ok, ok. Tem uma fase que é isso, né? Desde que a gente dê um certo limite para isso, respire fundo e dê um certo limite. Mas tudo bem expressar a nossa dor para o outro, né? Só que, em um determinado momento, a gente precisa olhar com sabedoria para essa separação e para esse rompimento. E olhar com sabedoria é olhar para a gente mesmo e se perguntar assim: qual foi a minha cota de responsabilidade, tanto para o que deu certo, como para o que não deu certo, né? Tanto para o que foi bom, quanto para o que foi mal, que funcionou de uma forma, né, desequilibrada nessa relação, que culminou nessa impossibilidade de seguir juntos, né? E aí sim, quando a gente chega nesse lugar, é um momento crucial para a gente trabalhar os nossos processos de autoconhecimento, né? Lá atrás, se a gente não pôde fazer isso, né? Esse é um momento crucial, porque são em momentos de dores profundas mesmo que a gente tem essa necessidade de interiorizar, de mergulhar fundo na gente, de muitas vezes olhar para a nossa aparência, que a gente se descuida tanto em determinados momentos da relação. A nossa capacidade de sedução, né, do outro. E quando a gente fala de sedução, não é só de sexualidade,
não é só, sabe, aquela finalização do ato sexual. É a conquista, é o olhar diferente, é se arrumar para a pessoa, é arrumar uma mesa bonita. Isso é sedução, isso envolve o jogo de casal, né? E que envolve essa sedução e que, independente da idade, a gente precisa preservar, né? E daí, gente, onde está a sabedoria, né? Está em tudo isso. Seguir em frente sem assuntos pendentes, né? E seguir em frente sem assuntos pendentes. Outro dia eu atendi uma moça que ela dizia assim: eu não entendo por que eu atraio sempre o mesmo perfil de pessoas indisponíveis. Tá indo tudo bem, de repente a pessoa do nada se torna indisponível para mim. E daí, quando você vai olhar junto com a pessoa, o seu pai não teve disponível para sua mãe em um determinado momento, o seu avô não teve disponível para sua avó em um determinado momento, e esse é um padrão que o sistema, que o feminino carrega, o caminho da solidão, né? Que tudo bem, pode ser um caminho de solitude, mas quando está na dor, geralmente a mulher ou o homem entra no caminho da solidão e não da solitude, né? Então, assim, sabe, é o momento, a sabedoria está nesse momento, buscar o processo de autoconhecimento mesmo, mergulhar fundo dentro da gente, mergulhar na nossa dor, mergulhar nas dores do nosso sistema familiar relacionado às questões de relacionamento. E daí a gente, sim, invariavelmente, a gente encontra aonde estão essas pendências. E a gente pode olhar para essas pendências e dizer assim: tudo bem, eu sinto muito por tudo que vocês viveram, eu sinto muito por tudo que eu vivi, eu sinto muito por nossa relação determinado dessa forma, né? Eu honro tudo de bom que nós vivemos juntos, mas agora eu libero você e me libero para seguir adiante, para seguir em frente, sem pendências. E aí é possível estar bem com o ex, né, Li? Estar bem com o parceiro ou a parceira do atual, da atual, né? E eu sei bem o que é isso, porque é muito interessante assim as pessoas jovens quando vê a minha relação e do meu companheiro, né, do meu marido, quando vê essa relação nossa com os nossos ex, as pessoas fazem assim: não, meu Deus, eu precisava evoluir muito, precisava vir umas 3 gerações para poder chegar nesse nível de evolução. Porque a gente, sim, a gente está junto, a gente compartilha a vida junto, a gente compartilha os filhos, os netos, a gente viaja junto, a gente tem momentos de alegria junto, sabe? E isso é extremamente saudável, e isso cria um ambiente extremamente saudável para o nosso sistema e para a gente. Então, olhar para essas pendências é fundamental para a gente não entrar naquele medo que aquela pessoa colocou para mim. Por que que eu atraio sempre pessoas desse tipo? Por quê? Porque eu rodo em círculo. Eu estou buscando sempre repetir esse padrão até que conscientemente eu consiga enxergar esse padrão e dê um basta. E diga assim: não, agora eu não quero mais. Agora eu quero seguir adiante sem pendências, né? Então aí fica a pergunta para a gente, né? Seja para continuar juntos, seguir juntos, seja para seguir em paz, separados, para reconstruir a vida separados. As perguntas que ficam é: quais cenários eu crio para as minhas relações, né? Como eu materializo esse cenário? Porque assim, a gente vem, consciente ou inconscientemente, na maior parte das vezes inconscientemente, a gente cria esses cenários. E daí a gente materializa. A gente atrai a pessoa, a gente atrai pessoas com script que vão exatamente responder aquilo que a gente está buscando. Então, eu materializo, sim, esses cenários. E que caminhos trilhar?
né, nesse processo? Como a gente vê esse caminhar, esse trilhar em direção a uma vida saudável, juntos ou separados? Então, agora é com todo mundo. O que é que a gente pode trazer de reflexão a partir desse caminhar na relação de casal? Como é que foi para gente? Hey, linda, bem-vinda! Que bom que você está aqui. Obrigada, obrigada. Cheguei um pouquinho tarde, mas eu não queria deixar de vir. Estava com um chamado grande para ouvir hoje. Muito bom, Rê. Então aproveita aí que está com o áudio aberto e, e traz as Mari, você suas sabe que se contribuições. deixar, sou eu a falar, né? Mas eu já peguei já começado, mas até botei aí no chat uma coisa que eu não tinha me tocado. Eu não me passou batido essa coisa da hierarquia de casal, né? De par. Eu falei, ai, que bom ela lembrar disso, né? Trazer isso de novo. E aí, ao mesmo tempo, me veio na mente assim, o quanto provavelmente a gente ainda tem que trilhar, porque assim, a nossa própria cultura traz isso tudo que você trouxe de uma forma sutil, né, Mari? Mas que assim, não é sutil, tá muito no DNA de todo mundo, né? Assim, de que do machismo estrutural, de que o homem é o provedor ainda, né? E que se tem filhos, eu ajudo com os filhos, então eu sou a pessoa que sou o chefe da casa, né? O quanto, por mais que os homens hoje estejam caminhando e abrindo olhares, né, para uma relação de parceria, o quanto isso está entranhado na gente. Eu já conversei com a Mari algumas vezes, eu não sei se eu já falei aqui, outra vez que eu vim, que é muito impressionante, assim, eu psicóloga, super trabalhada no autoconhecimento desde sempre, eu tenho toda a clareza do mundo, que eu eduquei a minha filha para ser uma mulher forte, aguentar tudo, e meu filho cheio de concessões, porque é o homem, aí, não, deixa ele, né? Eu fui me dar conta disso bem lá na frente agora, sabe? Falei, caramba, o que que eu fiz? É porque é uma coisa que está muito impregnado na gente, né? A gente tem muito para caminhar, assim, para entrar na ordem da hierarquia no que se refere à igualdade mesmo de gêneros, né? Enfim, faço uma reflexão que ficou forte aqui com a fala de Eli. Me faz lembrar você também, Mari, uma vez que você me trouxe uma reflexão maravilhosa lá no nosso grupo de mulheres que tinha esse olhar de como que eu olho para os homens e eu pude perceber o quanto, na maioria das minhas relações e na de atual, eu estou limpando isso ainda em alguns aspectos, que é a coisa de você achar que o homem te deve, né? Brigou tanto, sabe? Eu fui tão sofrida como mulher, né? Que você me deve algo, você tem que me tratar bem, você está me devendo anos de maus tratos, né? E como a gente às vezes, pelo menos eu me vi fazendo isso depois das nossas conversas, desses seus clareamentos, falando caramba, e eu tô cobrando dele uma coisa que não é dele, sabe? O quanto a gente vai para esses lugares de muito transgeracionais de sofrimento da nossa linhagem e acaba cobrando no nosso relacionamento, né? São reflexões que eu acho super importantes. E que essa foi uma que Mari trouxe que fez muita diferença para mim, começar a olhar com discernimento. Peraí, o que que eu estou fazendo, né? Muito legal e você lembrar disso, porque a gente estava falando do quanto que enquanto humanidade mesmo a gente está buscando esse lugar do equilíbrio, né? Na relação homem-mulher, essa reconciliação, porque todas as mudanças de paradigmas elas passam por esse momento de polarização, né? Primeiro eu polarizo, primeiro eu critico um modelo, vou para o oposto, depois eu vejo que esses opostos, nessa polaridade não é boa, e daí eu consigo agregar um pouco de uma polaridade, um pouco da outra e dizer, não, o equilíbrio é o ideal, né? E eu sinto assim, sabe, acompanhando muitas pessoas jovens nesse processo de relacionamento hoje, eu vejo o quanto
o quanto está doloroso isso ainda, sabe? De escutas que aliás, eu fiz 2 escutas essa semana, bem ligada a isso, sabe? Essa coisa assim, nossa, agora que eu me dei conta que quando ele falou isso, na verdade, eu entrei numa dor profunda, porque essa era a dor da minha mãe. E aí, assim, a tomada de consciência de dizer assim, meu Deus, isso não é meu. Isso eu cresci vendo a minha mãe nesse lugar e eu, de repente, triangulei com a minha mãe e meu pai. Então, meu pai vira o algoz, minha mãe, eu me alinho com ela e eu trago isso para a minha vida. E Sim. eu trago e repito um padrão de uma forma tão inconsciente que se você não vai buscando o seu processo de autoconhecimento para essas fichas irem caindo. Mari, ai meu Deus, falando a história da minha vida. Tantos downloads que vem aqui. Você está falando isso, o mais louco é que eu fiz essa triangulação, assim que chama, né, com a minha mãe. E o pior, eu trouxe o padrão do meu pai, né, assim, dessa pessoa mais indisponível, não sei o quê, mas eu tinha raiva da minha mãe dela ser tão submissa. Então, a forma de eu sentir algum prazer ou poder ser alegre é tendo raiva de mim também. Nossa, como eu precisei trabalhar isso, sabe, nos últimos tempos. Porque é a mesma coisa, assim, para eu estar bem, eu tenho alguma culpa aí. Eu culpei ela e me culpo, sabe? O mesmo cenáriozinho, muito, muito. É uma repetição muito forte, muito difícil de você ver, né? Muito difícil. Várias coisas chegam aqui. A Mariana, minha filha, né, que tá sempre aqui também. Mariana falou, é hoje, ela tava lá. E ela falou assim, mãe, eu acabei de ir na Ramatiz, que é um centro espírita. Ela falou, eu entrei, eu recebi o passe. Eu comecei a chorar, eu não sabia porque eu tava chorando. Ela falou assim, e era uma dor, mãe. Eu não sei se as mulheres da nossa família, mas era uma dor. E a mulher, você quer falar alguma coisa? Eu falei, eu não sei o que eu quero te falar, eu preciso chorar. Sabe, botando aquilo para fora da dor da linhagem mesmo, né? Tanta coisa que vem na minha cabeça aí com essa fala sua. Ela acabou de me falar isso. Né? E eu, assim, a última coisa, vai me deixar o microfone aberto, eu falo mesmo. Eu me dei conta de uma coisa também cultural. Dia desses, a minha Mariana foi no metrô comigo, ela falou assim, mãe, vamos pegar o carro das mulheres aqui no Rio, não sei se em todo lugar é assim, tem um horário específico onde o carro só pode entrar mulheres, né? Eu falei, é mesmo, tá na hora, né? Vamos. Entrei no carro das mulheres. Vejam vocês, eu entrei no carro das mulheres, eu me senti tão bem que eu falei, gente, eu tenho medo dos homens. Eu entro no vagão de homem, eu me sinto insegura. O retrato que eu tenho em mim é que homem é meio perigoso. Pode criar uma confusão, pode me deixar, sabe, em risco, com agonia. Eu, só por entrar no vagão das mulheres, eu falei, cara, tá tudo. Nossa, que sensação boa que eu não sinto que nada, não vai acontecer nada de mal aqui. Então, quer dizer, é um negócio muito, muito, muito profundo, né? Muito profundo. Enfim, gente, É foram uma dor que várias carregamos de contribuições. muitos e muitos anos lá de trás, né? Vem Uma de lá de dor, trás. um medo, Um um peso. medo, um peso, uma cobrança, um tudo, né? Tem várias facetas isso, essa relação desigual. E o interessante assim, é que quando eu entro no julgamento, nesse julgamento, né, eu critico essa mãe, odeio esse pai que fez isso, mas critico essa mãe por ter sido, né, tão Submissa. submissa. De repente, eu me vejo repetindo esse padrão, embora com uma roupagem diferente, né? Às vezes com um cenário um pouco diferente. Mas quando eu vou ver, eu estou lá repetindo esse padrão. Ele Me veio aqui de compartilhar com vocês uma situação que tá vindo muito para mim, com clientes passando por essa situação, e isso traz um pouco de uma sensação de nossa, isso é tão antigo, né? Você fala, nossa, mas isso é coisa dos nossos avós, bisavós, e as pessoas repetem isso hoje demais. É o fato de geralmente é mais o homem, né? Que pelo menos quem chega em mim é sempre mulher,
o homem não aceitar a separação, o homem não vê aquela esposa há anos dentro de casa. Ele trata ela como um nada. E essa mulher chega num ponto que chega, não quero mais. E esse homem, ele chega num ponto de ele não só não a vê, como ele não aceita ela não querer. Ela é obrigada a querer. E aí entra o lance da espiritualidade, porque essa mulher está envolvida com um lance religioso que prende, que fala, não, casamento é para sempre. Casamento, Deus uniu, o homem não separa. E eu conheci uma pessoa que veio destruída. 18 anos num casamento que ela foi espizinhada. Ela está com o emocional destruída, porque ela ouvia isso anos e anos, que ela tinha que esperar, que ele ia melhorar, que Jesus ia curar ele, que ele ia salvar, e que chegou num ponto que ela não aguenta. E aí ela está num drama, porque ela quer muito, o homem não aceita, e ela não tem mais fundo emocional para se segurar. Eu fiquei, assim, chocada, porque você escuta os detalhes, você fala, poxa, isso é uma coisa de, né, parece que você está falando de 1800, uma coisa louca. E aí é aquela coisa que a Mari falou, repetição de padrão. E como foi criado, você percebe que tem tudo isso por trás, lógico, né? A questão sistêmica ali dessa família é pesadíssima, mas o porquê que as pessoas acabam se deixando, né? Ficar tantos anos vivendo dessa forma, se anular dessa forma, porque não vai buscar ajuda, não tem autoconhecimento, não busca uma terapia, e aí quando vem buscar, tá totalmente destruída, nem consegue saber quem ela é. E isso é muito forte, né? Era isso. E aí, quem mais gostaria de se colocar? Mauro Magenta, o único representante aqui masculino do grupo. Sobre isso que ela falou agora, dessa negação, da separação, a gente vê tanta tragédia por causa disso, e a desculpa que eles dão é que não queriam separar, então mata, ou enfim. Muitos casos terríveis, e baseado nisso. Ele não quer separar, ela quer, então, terrível isso. Muito. Terrível. Eu até postei um vídeo do professor Mário no meu canal, que eu repostei dele, por conta disso. Ele fala, só que ele fala de uma forma mais sutil, né? Ele explica que se um dos cônjuges busca evoluir, faz uma constelação e começa a entrar nesse caminho, né, do autoconhecimento e vai em frente, e o outro não acompanha, às vezes esse outro, ele até sente o campo, reverbera nele e aí também começa a se movimentar. Mas tem pessoas que não. Então, essa pessoa que está em processo evolutivo, ela pode sim olhar, escolher e falar, então, eu sigo sozinha daqui para frente, né? E o outro que não aceitou ou não acompanhou e não está conseguindo entrar em acordo, também olhar e falar, é ok, com sabedoria, como a Mari cita, né? Separar-se com sabedoria. E aí ele fala no final, então é muito. Tem que ser algo que seja em comum acordo, do mesmo jeito que foi em comum acordo de se unir, na hora de se separar, ok, eu quero seguir sozinha agora, ou eu quero seguir sozinho. E aí vem essa coisa tão assim, né? Por que você tem o direito de forçar um ser humano a estar do seu lado, sendo que ele não tem mais vontade de estar ali? Porque você não tem o direito de controlar as emoções do outro, né? Os sentimentos, né, do outro. Mas aí não tem esse acordo, e é onde acontece até essas desgraças, essas coisas aí pior, né? Que é o que a
Amélia falou. trouxe, né? É muito sério. É, Exato. tem um outro aspecto assim que eu vejo como extremamente grave nesses processos de separação, o quanto que os filhos muitas vezes são usados nesse processo, né? E quanta dor que se traz Muito. para os filhos, né? Na vida adulta ou na vida ou quando entra na adolescência, quantas dores muitas vezes essa criança traz de um processo de separação conflituoso como esse, onde ocorre muita triangulação, né? E assim, real, assim, de falar mal do outro, de diminuir o outro perante, né, essa pessoa, Sim. e de repente a dor às vezes é tão grande nesse processo, a dificuldade de aceitação é tão grande de um ou do outro, é tão grande que não se dá conta de que está prejudicando provavelmente as pessoas que mais se amam na vida, né? Às vezes se faz isso sem a mínima consciência, né? Não Meus sei pais se o separaram, quanto que a gente diga. meus pais se separaram, eu tinha 17 anos. Um casamento já destruído e entrar nesse processo exatamente que você estava falando. Um fala do outro. Basta dizer que no meu casamento, um se recusou a entrar na igreja com o outro. Quer dizer, era uma coisa tão. Eu tinha 17 anos, mas não tem jeito, marca, né? Dói muito. Dói muito. Enfim. Dói muito. Esse campo de disputa é muito doloroso. E se a gente entender que essa criança, muitas vezes, quando ela acaba se conciliando com um e deixando o outro, né? Tem uma lei que entra em desordem, que é o pertencimento. O outro deixa de pertencer de alguma forma. E se nós carregamos 50% de um, 50% de outro, nós também seguimos capenga desse 50% que foi excluído, né? Então, assim, acho que um dos pontos de maior sabedoria quando existem filhos é o conseguir olhar para esse cônjuge, ex-cônjuge, e olhar para ele e dizer assim: eu amo você nesse 50% de você que existe nos meus filhos, né? Então, se eu consigo olhar, né, essa pessoa aqui dentro, não precisa verbalizar, não precisa falar, não precisa encontrar para dizer não, é aqui dentro, sabe? É no coração que isso acontece, sabe? Muitas vezes, num movimento desse, você consegue trazer um filho para esse lugar de inteiro, de sentir que tem a força dos dois, a força do masculino, a força do feminino dentro dele. Tem mais? Gostaria de falar? Quer falar algo, Tatá? Ou tá tudo certo aí? Né? Só colhendo aqui, colhendo os aprendizados, refletindo. Muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Fazendo as reflexões aqui. Vocês estão de parabéns. Foi uma aula para a gente que está aí nesse caminho, nesse processo, né? Vivendo os A nossos... terceira fase, né? Tá. E assim, é muito aprendizado, né? Muita reflexão interessante. O que é que eu ainda posso mudar, né? O que é que eu posso melhorar? E é isso. Eu queria agradecer a vocês pelo compartilhamento aí desse conhecimento maravilhoso, dessas experiências incríveis. Em alguns momentos, tive que as crianças aqui acordadas e eu tive que apagar um pouquinho para apagar um fogo aqui, outro ali, mas eu consegui acompanhar
E, assim, vou recomendar para algumas pessoas para que auditem. Muito, muito, muito boa aula. Uma aula. Obrigada, viu? A todas. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Então, tudo bem? Acho que, né, a gente, no nosso silêncio também a gente fala, né? E ficam aí as reflexões. A gente super agradece a presença de cada um de vocês aqui. A Sália, né, que está lá longe, num casamento novo, num relacionamento novo, muito bom. A Amélia lá do outro lado do mundo. E olha que bonito, né? Assim, tá aí Isá, tá aí a Amélia, às vezes numa fase onde as pessoas já estão, né, pendurando a chuteira, dizendo, não tenho mais o que aprender, não, né, em relação à relação de casal, já passou do tempo. E estão aqui, né? Estão aqui refletindo, estão aqui olhando, estão aqui refletindo sobre, sabe, isso que Tati falou aí, pô, o que é que dá ainda para eu dar uma mexida, não é? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Fico muito feliz. Um beijo grande. Gratidão a cada um de vocês pela presença. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa Gratidão. noite. Muito obrigada. Boa noite.